Em uma cidade peruana, está localizado um dos maiores centros comerciais do país, onde eles sempre realizam eventos voltados para o público infantil, e que possuem até mesmo um mascote bem acolhedor para as crianças. No entanto, no ano de 2016, uma pequena garotinha sofreu um trágico acidente que acabou levando sua vida, onde ela estava brincando dentro de uma cabine de fotos, e que por conta de um fio exposto ela acabou sendo eletrocutada. A garotinha rapidamente foi levada ao hospital após o ocorrido, porém ela não resistiu e infelizmente acabou falecendo. Isso deixou a família da garota completamente devastada, e após vários anos isso nem sequer voltou a ser comentado. Só que recentemente coisas bem estranhas vêm acontecendo no local onde a garota havia falecido, e em certa noite a câmera de segurança de uma das lojas acabou registrando algo muito estranho. No vídeo podemos ver o interior de uma loja, quando do nada uma criança pode ser vista lá dentro, se movendo rapidamente de um jeito bem estranho e desumano. Os funcionários do local ficaram bem assustados, já que para eles isso se trata do espírito da pequena garota que faleceu anos atrás, e que infelizmente permaneceu assombrando o local após sua morte. Em janeiro deste ano, uma mulher estava tranquilamente em sua casa, quando de repente ela viu algo muito estranho através da câmera de segurança, e que está instalada dentro do quarto do seu filho. No vídeo ela viu uma orbe misteriosa flutuando por quase 5 minutos, se movendo estranhamente ao lado dos brinquedos durante todo o tempo. Intrigada, a mulher decidiu ir até o quarto para ver o que era aquela coisa, porém chegando lá ela não vê absolutamente nada, pelo menos não com seus olhos, já que através da câmera, aquela mesma figura continuava ali se movendo no mesmo lugar. Ela então começa a observar aquela coisa, e lembrando que ela não podia ver nada pessoalmente, mas que tudo estava sendo gravado pela câmera instalada dentro do quarto. No vídeo podemos ver a mulher se comunicando com a orbe flutuando, e que segundo ela havia dito para que a orbe tocasse sua mão, e é aí que vemos algo impressionante, pois aquela coisa parece realmente estar interagindo com ela. A mulher então decide deixar a orbe em paz, e mesmo após sair do quarto, aquela coisa continuou flutuando sozinha por vários minutos. Um tempo depois ela checou a câmera mais uma vez, e estranhamente a orbe já havia simplesmente desaparecido. A mulher disse que após o ocorrido a orbe não apareceu novamente, e que seja o que for aquela coisa se tratava de algo inteligente, pois aquilo respondia e interagia a tudo o que ela estava fazendo, ou até mesmo dizendo. Um jovem explorador decidiu ir até uma enorme casa de repouso abandonada, onde dizem que além de ser uma construção em ruínas, se trata de um lugar imensamente assombrado. Esse lugar foi construído durante o século XIX, servindo de moradia a uma família muito rica na época, se tornando uma escola para garotos anos depois, até se transformar em uma casa de repouso para idosos, encerrando suas atividades no ano de 2016, após diversos relatos de cuidados inadequados com seus pacientes, permanecendo completamente abandonado. Devido aos maus tratos com os idosos, diversos deles acabaram falecendo, e por isso moradores locais afirmam que os espíritos destes pacientes permanecem até hoje vagando sem rumo pelo prédio. O explorador então caminha pelo prédio filmando tudo à sua volta, mas não demorou muito para que coisas bem estranhas começassem a acontecer. Hello? Oh, hell, what the Oh, hell. Oh my God. What the The man?
Mesmo espantado, o rapaz decide continuar sua exploração, e enquanto ele andava por outra parte deste prédio assustador, algo verdadeiramente bizarro acabou acontecendo. Do nada, uma figura sombria pode ser vista no canto de uma sala, e que estranhamente parece que o rapaz nem sequer tinha notado. Ele continua sua exploração pelos corredores do lugar, porém quando ele volta até a sala onde a figura estava, aquela coisa estranha já não estava mais lá. Seria isso o espírito de algum paciente que faleceu enquanto o prédio estava funcionando? Veja mais explorações arrepiantes, no canal desse corajoso explorador. Em dezembro de 2022, em uma cidade polonesa, alguns policiais foram chamados para atender uma ocorrência, após vizinhos terem ligado dizendo que rosnados amedrontadores podiam ser ouvidos dentro de uma casa. O que eles não sabiam é que essa casa pertenceu a uma família de canibais, que costumavam fazer pratos com carne humana, mas que há algum tempo a casa já estava vazia após eles terem falecido. Na noite anterior em que os vizinhos ligaram para a polícia, um grupo de jovens decidiu realizar uma sessão com o tabuleiro Ouija dentro da casa. Porém, isso foi uma péssima ideia, já que uma das garotas começou a ter um comportamento muito estranho, e que, segundo os amigos que estavam com ela foi possuída por um espírito maligno dentro da casa. Chegando ao local, as autoridades rapidamente chamaram os paramédicos, pois a jovem possuída havia entrado em um quarto, onde estava agindo de um jeito extremamente selvagem, e o vídeo a seguir foi registrado por um dos paramédicos que estava no local. Jezu, jak to ona tak warczy? Ja pierdzielę. Pierdolę, ja dostaję tylko 30 zł. Idź tam do... Panika! Kamila! Ona jest nad nami u góry, od góry coś widzi. Nie? Drut ma jakiś. As autoridades não conseguiram tirá-la da sala, e em outra tentativa eles foram até o lado de fora da casa, onde eles colocaram uma escada para poder alcançá-la através de uma janela, porém essa ideia não saiu como eles estavam esperando. Chodź, misiu. Nie patrz jak świnia. Chodź. Chodź. Chodź tu, Kamilka. Kamilka, coś nie widzę. Nie ciągle się. Kamilka. Chodź, Kamilka, dziecko cię woła. Kamilka. Wiktoria cię woła. Wiktoria cię woła. Após tanto esforço, eles enfim conseguiram levar a jovem ao hospital, onde após chegar ela instantaneamente mudou seu comportamento, como se o problema fosse apenas ela estar dentro da casa. Uma série de exames foram realizados na garota,
onde nenhum distúrbio psiquiátrico foi diagnosticado, e nenhum vestígio de que ela tenha usado drogas sequer foi encontrado. Tanto a família da garota, como também as autoridades não conseguiram explicar o que aconteceu naquela noite, e o real motivo para ele estar agindo daquele jeito permanece um mistério. Alguns jovens caçadores de fantasmas foram até um enorme navio que está localizado em uma cidade dos Estados Unidos, e que dizem ser um dos lugares mais assombrados do país. Esse navio foi lançado logo após a Segunda Guerra Mundial, e foi usado no ano de 1953 após um forte terremoto no Mediterrâneo, servindo como hospital tratando e cuidando dos feridos na tragédia, onde mais de 400 pessoas acabaram perdendo sua vida, inclusive alguma delas dentro do próprio navio. Um outro incidente terrível foi quando o navio atracou em outra cidade, onde uma explosão acabou atingindo a área médica, e que infelizmente levou a vida de mais 7 pessoas. O navio então foi desativado anos depois, se tornando um belo museu histórico, porém tanto visitantes como também funcionários relatam já ter presenciado coisas assustadoras acontecendo em seu interior, e o principal relato são de diversos fantasmas que podem ser vistos vagando pelo lugar. Os jovens logo dão início à investigação, onde eles caminham por diversos corredores e salas deste navio assustador, mas não demorou muito para que sons estranhos pudessem ser ouvidos à sua volta. Só que isso era apenas o começo, já que após eles tentarem uma possível comunicação com os espíritos que assombram o lugar, eles acabaram presenciando algo verdadeiramente assustador. Helpless. Helpless. They're helpless. Oh, we're helpless. That's way worse. Some touch me. My hair just got touched. I literally just felt my hair get He said every time he came out here, he got his hair pulled when he I had don't long know hair. if you saw it on camera, but I felt it. Holy shit. That one might have got it. Yeah, we'll mind you. Oh, good point. Helpless. Helpless. They're helpless. Oh, we're helpless. That's way worse. Some touch me. My hair just got touched. If somebody's in here with us, can you give us a sign? Alice. Alice? Alice? Alice. The woman's name, right after we heard a woman's voice. Ao se comunicar com os espíritos, de repente algo toca o cabelo de um deles, o deixando bem confuso com o que havia acabado de acontecer. Minutos depois, ainda se comunicando com os espíritos, eles obtêm a resposta através de um dos aparelhos, e nesse momento uma figura estranha pode ser vista ao fundo, desaparecendo completamente logo em seguida. Seriam essas manifestações provas de que esse velho navio está sendo realmente assombrado? Veja essa investigação completa, e também várias outras, no canal desse corajoso caçador de fantasmas. Durante quase todas as noites, uma mulher caminha pela rua normalmente voltando para casa após mais um dia de trabalho. No entanto, em certa noite ela estava fazendo isso como de costume, quando começou a ouvir gritos apavorantes de algum lugar em meio à escuridão. E assustada, porém ao mesmo tempo curiosa, ela rapidamente pegou seu celular para gravar o que estava acontecendo. ¿Qué? Hola. ¿Qué? Além dos gritos apavorantes, uma figura medonha pode ser vista à espreita em meio à vegetação do local. A mulher não soube explicar o que era aquela coisa, porém ela acredita que aquilo possa ser a aparição de um espírito conhecido como a Chorona, uma lenda assustadora presente em diversas culturas da América Latina, onde o espírito de uma mulher vaga pelas ruas soltando gritos de imensa agonia. Seria isso uma evidência de que esse espírito não se trata apenas de uma lenda, mas sim que essa figura apavorante exista de verdade.
¿Qué? Alguns meses atrás, em uma cidade peruana, uma forte chuva atingiu o local, causando estragos enormes, e por isso uma emissora de televisão local decidiu falar sobre o que estava acontecendo, onde alguns jornalistas fizeram gravações durante e depois deste acontecimento terrível, mostrando até mesmo moradores locais tentando salvar o que ainda restava dentro de suas casas. Porém, um certo trecho da reportagem chamou a atenção de diversas pessoas, onde uma jornalista estava mostrando a pequena cidade enquanto a chuva ainda estava ocorrendo, e que, para o espanto de todos, durante a gravação algo muito estranho acabou sendo registrado. Desde el asentamiento humano Santo Domingo, Comité 6, mira la escalera, ¿cómo podría bajar aquí una persona, un anciano, los niños, cómo podrían bajar, mira? A jornalista vira sua câmera, e do nada uma figura apavorante pode ser vista rastejando pelo chão, e que mesmo que seja muito difícil distinguir o que era, podemos ver que de fato há mais algo ali com ela. As pessoas que notaram tal figura, disseram que ela parece estar lutando contra a água tentando se agarrar na escada, os fazendo acreditar que isso poderia ser o espírito de alguma vítima que faleceu naquela noite, e que aparentemente continua tentando salvar sua vida ainda sem entender o que havia ocorrido. Uma dupla de investigadores paranormais do Japão receberam o contato de uma pessoa que está desesperada, pois afirma possuir uma casa que está sendo imensamente assombrada. Essa pessoa diz que há 10 anos atrás uma família vivia tranquilamente no local, até que em certa noite o pai da família teve um ataque psicótico, onde ele acabou tirando a vida de sua esposa e filha, deixando seus corpos dentro do armário para serem encontrados, enquanto fugia de lá para nunca mais ser visto novamente. O dono do lugar afirma que desde o ocorrido ele tenta alugar a casa, porém nenhuma pessoa consegue permanecer no local por mais de uma semana. O proprietário então decidiu entrar em contato com a dupla de investigadores, os desafiando a ficar na residência pelo período de 7 dias, para que assim eles pudessem descobrir o que tem levado as pessoas a irem embora. A dupla aceita o desafio, e um deles então decide permanecer na casa sozinho por 7 dias, onde ele deixa uma câmera gravando o quarto onde estava, e que foi exatamente o mesmo quarto onde o trágico assassinato ocorreu anos atrás. Nos primeiros dias podemos vê-lo dormindo, e também passando tempo dentro do quarto sem que nada fora do comum aconteça. Porém, no terceiro dia o investigador acordou no meio da noite, e acabou notando algo muito estranho dentro do banheiro. Uma sombra estranha pode ser vista na janela do banheiro, só que quando o investigador vai até o lado de fora para ver o que era, ele não encontra absolutamente nada. No dia seguinte ele decide filmar a janela mais uma vez, e para o espanto dele aquela sombra misteriosa já não estava mais lá. Nessa mesma noite o investigador não consegue dormir, já que segundo ele está tendo uma sensação muito estranha, como se houvesse mais alguém ali no quarto bem em frente ao armário. Passamos agora para o dia 5 e 6, onde novamente o investigador afirma não poder dormir, já que durante toda a noite ele tem ouvido o som de passos andando pela casa, e até mesmo um gemido assustador que parece estar sendo feito por uma mulher. No último dia o investigador já estava exausto pensando em voltar para casa, porém ele aguenta firme passando a última noite nesse local sinistro. No dia seguinte ele acorda revigorado dizendo que teve uma noite tranquila, e que nada de estranho aconteceu enquanto estava dormindo. お疲れ様です。今急遽トモさんに来てもらいました。トモさん昨日の夜の出来事なんですけど、最終日、本当に何も覚えてないんですか？特に夢だとかうなされたとかっていうこともないんですか？いや、なんかね、一番ぐっすり寝るかな。朝まで多分ずっと寝てたと思う。本当に何も変わったことは何もなかったんですね。そうだね、全然何も
昨日は怖い夢も見てないし。何もなかったと思うけど。わかりました。 Só que é aí que as coisas ficam realmente estranhas. Afinal, o investigador afirma que nada de estranho aconteceu naquela noite. Porém, seu colega checou as gravações feitas pela câmera e descobriu que algo realmente bizarro aconteceu com ele, mas que estranhamente ele nem sequer lembra do ocorrido. O investigador parece estar fora de si enquanto se levanta, pega a câmera e se senta bem em frente ao armário, onde ele começa a sorrir para a câmera, pouco antes de estranhamente começar a chorar. A câmera então começa a ter interferências estranhas a todo momento, e do nada o rosto de uma mulher pode ser visto à espreita logo atrás dele, observando assustadoramente o investigador de dentro do armário. O investigador disse não se lembrar de nada sobre essa gravação, e que até assisti-la acreditava ter dormido tranquilamente durante toda a noite. Seria isso o espírito da mulher que teve sua vida tirada anos atrás, e que seu corpo foi encontrado exatamente dentro deste mesmo armário? Veja essa investigação completa, e também várias outras, no canal dessa dupla de investigadores do paranormal. Uma equipe de investigadores paranormais foi até uma antiga igreja localizada em uma cidade dos Estados Unidos, onde dizem que esse lugar é assombrado pelo espírito de um homem chamado Jim Jones, um líder religioso que foi responsável pela morte de mais de 900 fiéis de sua igreja, incluindo nesse número até mesmo centenas de mulheres e crianças. Hoje em dia essa igreja não está mais em funcionamento, porém visitantes afirmam que coisas muito estranhas acontecem no local, como sons e batidas estranhas, passos inexplicáveis sem ninguém por perto, e alguns afirmam até mesmo já ter visto aparições de fantasmas, algumas vezes o espírito de uma mulher, às vezes espíritos de diversas crianças, e também uma aparição sinistra que eles acreditam ser do Jim Jones, o antigo líder desta seita que tirou a vida de centenas de pessoas. Os investigadores então chegam ao local e logo dão início à investigação, só que não demorou muito para que coisas bem estranhas começassem a acontecer. Oh, Don't. I'm sorry. I didn't mean to cuss. Thank you for talking to me. Would you like to tell me what your name is? Jim and he... Lord. It said Jim and then it said Lord. Oh my goodness. O investigador ouve uma batida forte bem próximo a ele, seguido pelo nome de sendo dito por seu equipamento. Exatamente o nome do líder responsável pela morte das pessoas. Vemos agora outro membro da equipe investigando outra parte da igreja, onde ele acabou passando por uma situação bem parecida. We know Jim Jones came here for many years as a child, then he moved on and became a
reverend at different churches. And then they did some very bad things. Jim. Whoa! Holy. Okay, that was loud. Holy crap. Novamente barulho bem alto é ouvido, seguido pelo aparelho dizendo o nome do antigo líder mais uma vez. Vamos agora para a parte superior da igreja, onde mais coisas estranhas continuaram acontecendo. What makes this piece of evidence so much more compelling, watch as the phone is lifted up and slammed down at the exact same time the EDI alerts Rocky to a spirit being present. Um dos investigadores então vai sozinho até o sótão da igreja, só que parece que isso não foi uma boa ideia, já que do nada, isso acontece. Right there. Whoa! Kai! I hear you! Do you not like me talking about... Ah! Whoa! It's so freaking dark out here I can't see. Oh crap! Yep, I'm out. Ah! It's coming! Bless me! God! No! Oh my God! Whatever the heck was out there just came running at me down the steps. Holy sh**, I'm out of here. O investigador estava sozinho quando barulhos estranhos podem ser ouvidos à sua volta. Ele então decide sair de lá o mais rápido possível, porém enquanto estava saindo algo parece estar descendo as escadas logo atrás dele, o fazendo até mesmo tropeçar caindo no chão bem assustado. Isso tudo já é bem assustador, só que não foi só isso que os investigadores registraram naquele dia, já que enquanto estavam transmitindo sua investigação ao vivo para seus seguidores, muitos deles acabaram notando algo muito estranho, e que aparentemente os investigadores nem sequer tinham notado. Os investigadores passam juntos por um corredor, e ao fundo podemos ver uma figura observando em meio à escuridão. Para deixar tudo ainda mais estranho, se olharmos gravações feitas anteriormente nessa mesma área, vemos que lá não havia absolutamente nada. Seria isso uma verdadeira aparição de um dos espíritos que tantas pessoas têm relatado? Veja essa investigação completa, e também várias outras, no canal dessa equipe corajosa de investigadores do paranormal. Uma jovem vive com sua mãe em uma pequena fazenda afastada da cidade, onde elas criam diversos animais com muito carinho, e um deles em particular é bem mais próximo a elas, onde ele passeia de barco, dança alegremente, e até mesmo faz muita bagunça, reservando um lugar muito especial em seu coração. Só que em certa noite algo devastador acabou acontecendo, pois a jovem havia ido jantar na casa de alguns familiares com sua mãe, e quando chegaram em casa o cãozinho estava muito quieto deitado em sua cama, o que elas acharam muito estranho pois ele era bem agitado, e ao se aproximar elas notaram que ele infelizmente havia falecido. Elas ficaram chocadas com o ocorrido, e então decidiram checar as gravações das câmeras de segurança, e com base no que viram elas perceberam que ele já havia falecido horas antes de voltarem para casa. No entanto, algo muito estranho chamou sua atenção, pois ao olhar a gravação do momento que elas estavam chegando, ela viu algo que instantaneamente colocou lágrimas em seus olhos.
Uma figura estranha pode ser vista no portão da casa, e que estranhamente é muito parecida com o cãozinho da família. Mas como isso seria possível? Afinal ele já havia falecido horas antes delas chegarem em casa. A jovem acredita que essa figura poderia ser o espírito de seu cachorro, talvez esperando até que elas chegassem em segurança, ou até mesmo para vê-las uma última vez antes de partir para sempre.